Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um programa Good Times, um programa que mistura fé, vida real, comunhão, humor, aquela conversa que parece até uma mesa de café, mas no final nós saímos de coração quente, inspirado por pessoas simples, normais, da nossa própria comunidade. Hoje eu tô em paz com ele, Filipão Silva, com você, querido. Nossa, eu tô em choque. Mas anotei Como demais, diz cara. meu chefe que aqui, eu tô horrorizado. Ô, você foi lendo, né? Claro, aí sou bobo. Mas, rapaz, você pegou o esboço da pregação. Rapaz, Que até lindo, até Lucas. os grandes Você esboços, merece, velho. mano. Toda a honra, toda a glória pra nós. Ô, Lucas, como é que você tá? Bem, graças a Deus, você. E o frio, rapaz? No mundo. Tá bom frio, demais, hein? né? Dá um peteleco na Tá orelha. até fora, mais quebra. branco, viu, Lucas? Pá, eu tô bonitão. E meu Cê- pai voltou pro Brasil, man. É mesmo? E ele já tá neguinho, cara. Tinha Não, uma você dó. tá mais branco, você tá ficando cada dia mais branco. Tá perdendo a origem, cuidado, viu? É doido, hein? Chegar lá em Rondônia meio amarelão assim não vai dar certo, não. Levar P lá. Tá tudo bem? Bem, graças a Deus. E a dona, a família, tá? De boa. Quer mandar um abraço pra ela, uma Beijo, meu declaração? amor. Você sabe que eu te amo, É. você sabe. É, bonitinho. Ô, Lucas, nós estamos trazendo aqui hoje uma pessoa inoxidável. Quando você ouve essa palavra inoxidável, o que vem? Inoxidável. Brilhante, sem Brilhante. mancha. A pessoa, assim, maravilhosa. Exatamente. Que todo mundo da nossa comunidade tem um carinho muito especial. Sim, sim. É a nossa querida Cida Silva. Palma pra ela. Todo Silva é gente boa. Menos o presidente lá do Brasil. Nossa, Isso mano pra nós. do céu. Só cá entre Como é nós que e o tá, baiano. irmã Cida? Bem, graças a Deus. Toda de azul. Tô de Jesus hoje. Tá escrito que a imagem do Cruzeiro resplandece. Olha só. É o timão. Aleluia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá essa força? Cada dia mais bonita, Tô aqui pelejando, né? cada dia mais chique. Eu tô A pelejando. irmã Cida tem uma postura bonita, Tem, né? tem. Canta. Combina com a voz, né? Com o vozeirão. Canta. É, irmã Cida. Como é que tá a família? Tá tudo bem. Netinho? Graças a Deus, tá tudo na paz. Quantos netinhos? Tenho 6. E, rapaz, quem que é o neto mais velho? A Sofia. Ela fez 16 anos, dia 2. Rapaz, É. no andar da carruagem, né, vai passar, tem um tempo ainda, mas você vai ser bisavó nova? Ai, eu quero. Porque ela já tem 16, vai passando uns 5, 7, Sim. 8 anos, vai casar. Eu quero alcançar isso. Eu tô pelejando pra Alcança. alcançar. Ó, irmã Cília, que honra, hein? Filho do filho do filho. Uma honra, né? É muita honra, glória a Deus. Irmã Cília, nós queremos conhecer um pouquinho da sua história. Uhum. Nós aqui, que somos seus amigos, já conhecemos um pouco. Mas quem está nos assistindo aí não conhece essa bênção que nós temos aqui. Nós queremos saber um pouquinho de onde você veio, como é sua família. Conta pra nós, onde que Cida Silva nasceu? Eu nasci em Tarumirim. Tarumirim. É Tarumirim. Aparecida o seu nome, né? Meu nome é Maria. Ah, Maria. É, Maria. Meu nome, verdadeiro nome mesmo é Maria, né? Eles me tratam de Aparecida, mas é Maria. Maria Rapaz, que Aparecida. isso de Cida? Ah, tá, Maria Que Aparecida. isso de Cida? Onde tirou isso? É, Maria Aparecida. Não, porque tem Aparecida. tem Aparecida. Entendi. E os meus pais me chamam de Aparecida. Meus irmãos, eu tenho o apelido de Nega, Preta e Nega, porque eu sou a mais moreninha, né, da tá. turma. O bom é que antigamente não tinha trem de bullying, né? Não, Tinha, não não. tinha. Hoje o cara é preto, você não pode Não. falar, negão? Não pode, hoje o mundo tá muito ruim. Mas você chama de negão. Eu tenho um oi meio atrapalhado, os meu apelido na escola era pirata, eu adorava. pirata. Eu tinha o apelido de pirata, Essa é boa, hein? eu adorava o meu apelido. Né? Você era Essa é chamado boa. de pretinha? De como é? preta. De preta? Preta e Nega. Até hoje, né? Me chama de Preta e Nega. E era charme, né? Antigamente É. era charme. É, Tarumirim. Tarumirim. É no interior de Tarumirim, na roça mesmo. Ó, Tarumirim já é interior. Já é interior, é mais pro interior ainda, bem lá pra dentro. É perto de onde ali, Mancida? Ai, A cidade maior que tinha lá é qual? eu não me lembro, ô pastor, porque eu saí de Itarumirim, eu tava pequena ainda, bem Ah, novinha. não, só nasceu Eu mesmo. só nasci lá porque o meu registro, o meu certidão de nascimento, tem o nome que eu nasci em Tarumirim. Mas a minha convivência mesmo foi em Ipatinga. Ah, Ipatingão, é um lugarzão, é. Uhum. É o Cidade Polo, né? É, Seus pais saíram de Tarumirim e foram pra Ipatinga. Ipatinga.
Ah, sim. E como é que é? Lá eles constituíram a família? Você é mais nova, mais velha? Eu sou a mais velha. Ah, você é mais velha, mas Sou a mais velha. Ué, Uhum. mas você tá tão jovem. Ah, meu Lá é filho. quantos meninos na família? Somos 5. É, o povo antigamente era bom pra fazer filho, né? Minha mãe é mãe de 12, mas escapou 5. Ah, que Ela perdeu, porque perdoa. ela teve 2 gestação de gêmeos. Aí ela perdeu os gêmeos, porque naquela época, na roça, ela não tinha espaço para os neném gerar, né? E chegar No no tempo de oitavo. nascer, Ah, e aí um matava o outro, assim, sim, apertando, apertado, né? apertava e matava o outro. Mas os dois não perdeu? As 2 gravidez dela, gêmeos, ela perdeu. Mas eu falo assim, esse não chegou a nascer, não. Nasceu, mas nasceu morto. Já nasceu. Hum. Oi, mantinha tanto histórico assim, né? A minha mãe mesmo, ela teve uma filha, mas parece que nasceu e ficou um tempo, sabe? Antigamente tinha muito esse negócio e também a saúde era muito precária, né? Precário. Ó, mas eles não esquecem, né? Não esquece, não. Não esquece, não. Então vingou 5. Vingou 5. Maria Aparecida, quem mais? Depois veio a Selma, Selma. que é a mãe da Rafaela, né? Da Rafaele, do Jussi. E depois veio o Oscar, que nós chamamos ele de Carlinho, meu irmão que mora na Irlanda. E Chique, depois o povo mora na Europa. teve um espaço assim que a minha mãe teve separada, né? Os meus pais, o meu pai, mas a minha mãe teve separado uns 4 anos. Aí separou. Aham, com uns 4, 5 anos. Aí eles voltaram de novo e teve a reconciliação e ela engravidou do meu irmão, chama Matusalém, que mora na Inglaterra. Só pra nós aqui, já reconciliou e aleluia! Já teve. Ei, não, mas conta pra nós uma fofoca aqui. A senhora sabe como é que foi essa separação e esse retorno? Porque isso aí é chique demais, a pessoa separar e voltar. Foi uma... Meu pai não gosta muito que fala sobre esse assunto. Mas fala baixo, então. Só pra nós aqui, Priscila. Mas ele sabe que quando eu conto isso é para A glorificar glória de Deus, né? Porque é uma família que foi Porque- restaurada. E hoje eles vivem os dois assim, ele não fica sem a minha mãe, os 2 velhinhos, já tá bem velhinho. Você vê que gracinha os 2. Nem parece que eles tiveram esse Isso foi só tempo uma assim, página, né? Aham. Mas eles separaram porque o meu pai arrumou outra pessoa, né? E aí o meu pai bebia muito, e aí brigavam muito. Eu presenciei muitas brigas dos meus pais, né? Mano. E aí teve um dia, uma noite, a minha mãe me chamou e falou que ela estava indo embora. E aí me pegou, nessa época, eu tinha uns 6 aninhos. Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Você lembra, irmão? Eu lembro de tudo, pastor Felipe, de tudo, É tudo, mesmo? tudo que aconteceu com a minha mãe. Tudo. Mas aí os meninos ficou com quem? Ela levou todos 3. Ah, Levavam nós todos 3. E o meu irmão, Oscar, nessa época, ele tinha 2 aninhos, uns 2 aninhos que ele tinha. Ele estava bebê, uns 2 aninhos. E a minha irmã é mais velha do que eu, 1 ano, né? Então ela tinha uns 4 anos. ela é toda escadinha. Era escadinha. E minha mãe foi trabalhar numa fazenda. E ela trabalhou primeiro numa casa de um pessoal que humilhava ela muito. Aí depois ela foi morar numa fazenda. E nessa fazenda a minha mãe tirava leite e fazia queijo, e o dono da fazenda ia lá todo final de semana, mas a esposa dele pegava os queijos, levava para a cidade, vendia e trazia o dinheiro para minha mãe, que ele falava que não queria nada, ele queria só que a minha mãe cuidasse da fazenda lá. Pô, mas foi uma bênção de Deus pra vida dela. Aí a mãe pôde comprar roupa pra gente, que nós não tínhamos Ó, pra você ver que- roupa, pôde comprar roupa, e a mãe cozinhava pra companheirada quando iam as pessoas bater pasto, né? Sim, bater papo. Mas aí ela tomava conta, Tomava cuidava. conta de tudo. A minha E mãe vocês foi lá? uma
uma campeã. Minha mãe foi uma campeã, É mesmo, irmã? Uma guerreira. uma guerreira. Então, quando teve, né, que eles apartou assim, Uhum. ela pegou a família, Ela pegou a Foi gente, pra essa- levou. essa Ela, terra. ela não deixou a gente jogado. Ela cuidou da gente. Eu digo assim, mãe, ela que segurou a família, então. Ela que segurou. E eu lembro que quando meu pai arrependeu, caiu nele o arrependimento, que ele tinha perdido, a minha mãe tinha perdido a família dele, aí ele começou a visitar, querendo ir visitar a fazenda. E eu ficava andando com um retrato do meu pai, que ele é 3x4. aqueles 3x4. pititinhos. Andando com aquele retrato, e eu ficava olhando aquele retrato assim, chorava com saudade do meu pai, querendo que eles voltassem, mas eu não podia falar nada com a minha mãe, que a minha mãe. Eu via que ela foi humilhada, né? Então, Tadinha. assim, eu ficava esperando. Aí, quando teve uma vez que meu pai chegou lá, visitando lá a minha mãe, na fazenda, e ele levou um pacote assim de bala, naqueles pacotes, aquele papel pardo. Aham. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, nossa Deus, que Foi um- coisa mais boa. Demorou muito pra ir lá ver vocês? Demorou Demorou muito. Ô, irmã, não tinha um telefone, um trem, né? Foi anos, Mancida? Foi anos, 4 anos. Nossa. Ô, irmã, você ficou 4 anos sem ver ele? 4 anos sem ver o meu pai. E criança, não esquece. E minha mãe não deixava a gente. A gente não tinha como em cidade. A gente não tinha como. A minha mãe, o que a mãe fez durante esse tempo todo foi cuidar de nós. Trabalhava durante o dia e a gente dormia, levantava cedo, cuidava. O pessoal lá tinha muito cabritos e a mãe cuidava daquilo tudo. E Cabrito dá leite nesses vaca, trem. leite, muita vaca. Mãe tinha que cuidar das vacas, Uhum. apartar bezerro. Fazer o essas coisas trabalho de homem tudo. mesmo. Fazia o trabalho de homem. Olha só, irmã, Achava cuidar das meninas. lenha, Aham. colocava lenha para dentro de casa e eu ajudando a minha trem mãe. todo. Você era bruto. Você era mais velha, né, irmã? Era mais velha, e eu ajudando a minha mãe. Uma vez, eu não esqueço disso, pastor Felipe, uma vez a minha mãe me chamou para cortar, pra gente cortar vassoura. Uhum. Essas vassouras do mato, Sim, né? sim. Pra gente varrer o terreiro da fazenda, que era muito grande. E tinha uma lagoa nesse terreno que o fazendeiro falou com a minha mãe: não deixa as crianças ir para esse lado, porque essa lagoa ela não dá pé. Meu Deus. Então não deixa as crianças. E lá era terra de capim gordura. Uhum. Aquele capim que eles falam capim meloso, né? Sim, Capim gordura. Sim. Mas a minha mãe foi cortar a vassoura, enquanto a minha irmã, mas o meu irmão ficou lá na fazenda, minha irmã cuidando dele, mas a minha mãe conversando e cortando vassoura, e a minha mãe conversando. Minha mãe pisou naquele capim gordura, o capim gordura tinha crescido em cima da Coisa assim. lagoa, minha mãe não viu, e minha mãe caiu Ah, Deus. na lagoa. Deus tem misericórdia. Não tinha vizinho nenhum. Eu comecei a gritar e gritar e gritar. Minha mãe ia no fundo E voltava, ia de Ia no novo, fundo e voltava. Não tinha onde nem segurar. Essa é a Não reação, tinha. a reação do afogado, né? Aí, quando a minha mãe voltou, minha mãe ficou assim, ó, boiando. Parecia que tinha uma mão segurando ela. Eita, Glória! E ela Parecia. boiando assim por cima da água. Mas naquela época, nós não entendia nada Nada de da Deus. fé, nada de E mesmo assim ele estava lá. Ele estava lá. Ô, irmão, eu senti a presença de Deus aqui. Ele estava lá. Eu sou do manto, sou. Tô falando, Deus. Não entendi nada de Deus, mas Deus entendia dos filhos. Deus Agora dá um glória aí, geladeira. Ô, glória! Deus estava cuidando da gente, ele tinha plano com a minha mãe, tinha Sim. plano com a minha família, tinha plano comigo e tinha plano com o meu pai, Uhum. né? Aleluia. E minha mãe ficou assim, nem sem entender, Daquela forma assim. assim, aqui, como se tivesse alguém com as mãos assim, Aham. segurando a minha mãe com as Aleluia. pernas esticadinhas por cima da água. Aí eu dei uma vara lá, que eu tava lá, ela segurou, saiu. Aí ela ficou olhando assim para mim e falou comigo assim: eu não tenho bile. Bile é acho que alguma coisa que tem no corpo. Aham. Eles falam que quando a pessoa não tem isso, eles boiam. Ó. Aí a gente entendeu o que foi, né? A Bíblia. Ah, A Bíblia. aí É o mesmo fenômeno do Machado de Eliseu, né? Pedro que Tá pregando, hein? Irmã, assim, E- que lindo. E a minha mãe, pastor Felipe, quando a minha mãe separou do meu pai, o inimigo perseguia a minha mãe assim, ó,
de dia e de noite. É mesmo, irmã. Minha mãe via as coisas no meio dos cabritos que tinha lá, a gente não tinha cabrito preto. Teve um dia que a minha mãe escutou um barulho lá no curral, os cabritos gritando lá, berrando. A minha mãe foi olhar, que a minha mãe... Eu nunca vi, gente, uma pessoa ter tanta coragem igual a minha mãe. Corajosa, irmã. Corajosa. Saía no escuro. Ela o não povo de antigamente preocupava era com muito Eu corajoso. morri de medo de escuro. Gente, nós morávamos numa fazenda que não tinha vizinho nenhum perto. Meu. Irmã. E a mãe morava naquela fazenda e não tinha luz elétrica, né? Era lamparina. Minha mãe pegou a lamparina e eu atrás da minha mãe. Que vidão esse Pular Que com ela. vidão. Ela era corajosa e ia no escuro? Corajosa. Aí quando ela chegou lá, ela pegou e falou, engraçado. Não tem bode preto aqui. O que você pode Tá amarrado, em fazendo nome de Jesus. Aí quando ela olhou assim pra ele, assim, ele tava com os olhos assim, vermelho. Olha só. Aí Será que a é minha chupa-cabra? Que é chupa-cabra? O chupa-cabra é uma lenda, né? Que tem Não, uma vez a pessoa via demônio só. Antigamente tinha muitas aparições. Aí minha mãe começou, naquela época, né? Como não conhecia Deus, a pessoa falou, ai, cruz credo, cruz credo, Cruz credo. cruz credo. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. E aí ela veio afastando pra trás, cruz credo, vamos entrar pra dentro, vamos entrar. Aí entramos, aí ela pegou e no outro dia ela falou assim, eu vou olhar ver se esse bode tá lá. E o bode não tava lá, era o diabo. Uma outra vez, nós estávamos deitados, nós dormíamos no mesmo quarto, numa cama de casal, eu e ela e os meninos, tudo dormia junto. Tudo juntinho. E ela escutou assim, eu também ouvi, andando dentro da casa, a casa de assoalho, Meu Deus. como se nós tivéssemos deixado a porta aberta e os cabritos tinham entrado. Eu já tô com medo, você acredita? É. Fora brincadeira. Eu morro de... Ei, eu tô em medo de escuro até hoje. Detesto escuro. Torcida, mas antigamente a gente não ouvia tanto esse tipo de conversa, então você não tinha medo ainda. O medo não estava instalado, então aquilo ali era meio que normal. Psicólogo. Hoje em dia, olha quantas histórias a gente escuta. Qualquer barulhinho você enlouquece. É, Mancini, mas vocês ouviram dentro de... Aí estalando assim, você já viu o cabrito andar? Sim. Ele fica estalando a junta. Aham, clec, clec. Aí a minha mãe falou assim, Aparecida, você fechou a porta? Eu falei, fechei, mãe. Ela falou assim, não, porque tem cabrita aqui dentro de casa. Queima. Aí de Jesus. minha mãe levantou, riscou o fósforo, acendeu a lamparina, saiu olhando, não tinha nada, a porta fechada. Aí a mãe voltou e deitou. A mãe voltou, deitou, e eu deitei do lado dela, e passou um pouquinho, começou a andar de novo. Meu Deus. Aí a mãe falou assim, aí entrou, chegou no copo de água, a gente levava um copo de água, colocava na cabeceira da cama pra gente tomar. Aí bebeu a água como se estivesse bebendo, como se fosse... Vou embora pra minha casa. Tá barrado. Vou embora pra minha casa. Acontecia muito isso aí. Eu já escutei Lambendo a muita água, história como o assim. cachorro bebe água, Nossa. lambendo. Aí a minha mãe acendeu a lamparina de novo, olhou, não tinha nada, e o copo de água já tava Meu Deus. quase pela metade. Aí a minha mãe jogou água fora, falou, não bebe essa água, porque Que o cão a minha bebeu. mãe tinha um negócio assim, trem ruim. O cão bebeu. Porque a sabedoria e a ignorância ainda estavam Aí na eu já gente. fiquei com medo, a mãe falou, não precisa ficar com medo não, minha Mas filha. todas as pessoas ficam com medo. A mãe não precisa ficar com medo. Isso foi coisas que eu presenciei, gente. Meu Eu tô Deus. contando Não, coisas irmã, que eu tá creio. aqui na minha lembrança Irmã, de mas muitos. vocês ouviram mesmo o barulho? Ouvimos o barulho. Teve uma outra vez, nós já estávamos deitados, a porteira abriu. Que barulho. Aí, pá, bateu. Aí a mãe falou, tá chegando uma hora dessa. Meu Deus. E aí, a minha mãe ficou olhando pela greta da janela, e aquela pessoa que estava vindo no cavalo foi crescendo, foi chegando perto da foi fazenda, ficando maior. foi crescendo até subir. Meu Deus. Aí a mãe falou assim, é o trem ruim de novo. O inimigo Acompanhou a minha mãe, e porque eu não sei, sabe, Deus tinha plano na vida da minha mãe e ele fez de Sim. tudo para atrapalhar. Exato. Para atrapalhar, para tirar a vida da minha mãe, Exato. sabe? Para ficar Tirar assim, a as crianças. paz. Medo, pânico, né? Sempre querendo Mas afastar aí minha de mãe Jesus. voltou pro meu pai e depois disso tudo, né, essas tragédias tudo, minha mãe voltou pro meu pai e minha mãe, como eu também até hoje, eu tenho muito medo assim de madrugar, largatas, tudo
Aqueles tenho medo. lagartão. Nossa, Deus, tem medo demais. Uns que andam assim, ó, esse queima a perna da pessoa. Eu brincava demais com isso, também. Nossa. Vou colocar na edição aqui, mano, porque tem gente que não sabe o que é mandruvá. Na minha casa, fica Vou muito pôr de pé de coqueiro, na cana. Pé de coqueiro, aquelas largatas pé que de dá laranja no pé da de terra. laranja. Sim. Então, o meu. Aí, quando a minha mãe voltou com meu pai, eles voltaram, o meu avô deu um pedaço de lote lá de terra para minha mãe construir um barracão. Aham. E minha mãe foi construir um barracão lá. Aí meu pai largou a mulher, né, que ele tava junto com ela lá. Inclusive, meu pai tem até um filho com essa mulher, Ah, sim. quase da idade do meu irmão que mora na Inglaterra. Ah, sim. E aí, meu pai construiu esse barracão lá, e meu avô tinha tipo um pomar de laranja e mexerica, limão, nesse lugar. Ah. Tinha um pomar grande. E na primeira noite que a minha mãe dormiu nessa casa, minha mãe sentiu aquele cheiro, porque essa largata, ela dá um cheiro ruim, né? É um cheiro de guardado. É, um cheiro ruim. Um Minha mãe cheiro sentiu horroroso. aquele cheiro ruim. Minha mãe começou a falar assim, gente, eu acho que tem alguma largata aqui dentro dessa casa. Não, aquilo é ruim demais. Quando pisava nela, então, o cheiro horroroso. Aí, quando a minha mãe levantou o travesseiro, tinha duas debaixo do travesseiro da minha mãe. Queima. Minha mãe não queria ficar na casa de jeito nenhum, começou a brigaiada com meu pai. Porque a minha mãe falou com ele que precisava de um lugar melhor, foi aceitar aquele pedaço lá no meio das largatas e tal. Minha mãe começou com a brigaiada. As largatas perseguiam minha mãe. Oi, mas isso é espiritual. Era espiritual. E aí, nós ainda não conhecíamos a Deus. E quando eu tinha 8 anos, que eu vim conhecer a Deus. É, irmã. É. Mas assim, Jesus entrou na família, na família de todo mundo, ou assim, Não, como se diz? Ou foi só na senhora? foi eu que conheci primeiro. Um dia eu estava na minha casa no sábado e eu participava da igreja católica, eu ia no catecismo, mas eu não gostava. Não era, eu acho que não era o meu lugar, Sim. né? E aí um dia eu estava numa sexta-feira, eu estava na minha casa e tinha um grupinho de crianças que passava evangelizando com a professora deles, né? Chegou lá na minha casa e começou a cantar aquele corinho: passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Pentecostal. Pessoal indo fazer missão, hein? Passa por aqui. E aí eu comecei a olhar aquelas crianças e eu vi que aquelas crianças tinham um brilho diferente, um olhar diferente. Que, na verdade, nós tínhamos, a minha família toda era um semblante, assim, triste, de tristeza, Isso é um retrato do uma homem sem coisa Deus, assim, né? bem Angústia, ruim, assim, tipo angústia. o meu pai, todos os finais de semana, meu pai chegava bêbado em casa. Quantas bicicletas meu pai quebrava, tinha que comprar bicicleta nova. Meu É Deus. mesmo, mano. Meu pai guardava um facão, gente, debaixo da cama dele, que o facão era afiado dos dois lados. O facão cortava até fio Pelo. de arame. Você tá doido. Ele cortava os As fios duas de bandas arame. do facão, bolada? O papai guardava aquilo lá. Então, assim, meu pai era muito nervoso. corajoso, nervoso, assim, Rústico, não levava desaforo para casa. Ele Aquela pessoa. tinha também? Não, isso aí não tinha, não. Mas ele tinha. A as faca armas já, era só a faca. Era Deus um amado. Faca facãozão. do açougueiro. Era um facãozão mesmo. Aí, e eu comecei a observar aquilo. E eu fiquei assim, olhava pro rosto da minha irmã, da Selma, e via que ela era também semblante triste, não era igual aquelas crianças. E aquelas crianças cantando, e eu olhava aquelas crianças. Feliz, Que semblante alegre. diferente. Eu falei, vou lá dentro do quarto para me ver. Se o meu semblante também tá igualzinho da minha irmã. Quando eu cheguei, eu olhei no espelhinho, eu vi que eu também era triste. E eu falei, eu quero ser alegre igual essas crianças. Eu quero mudar a minha vida. Eu tô emocionado Eu tinha aqui. 8 aninhos. A percepção, né? E aí, eles fizeram um convite pra gente ir no culto das crianças, que era 5 horas da tarde no sábado. Olha E eu só. fui, eu e a Cel, pro culto das crianças. Cheguei lá, aceitei a Jesus,
recebi um Novo Testamento, né? Sim, aqueles Cristão, gideões. pequeno. Pequenininho, azulzinho. Os Novo Testamento, e eu vim correndo, mas a minha irmã, quando terminou, e nós Aleluia. parava assim no meio da estrada, eu pegava na mão da minha irmã, olhava para ela assim, e falava com ela assim, largar Jesus nunca mais. E ela, eu também, nunca mais. E corria, parava um pouquinho, segurava na mão uma da outra e falava, nunca mais. Ela, nunca mais. Tinha achado uma coisa tão boa, né? Aqui, é uma... Quando Jesus entra na vida da gente, que a gente está precisando mesmo, é uma mudança, assim, que não tem explicação. Drástica. Não tem explicação. É Glória uma a Deus. alegria. É uma alegria que só quem recebe É a verdadeira sabe falar. água da fonte, né? é uma... Que é uma mata a sua é sede. um oásis que você encontra no deserto. É um Exato. oásis. Irmã, então Jesus entrou na sua família, através de você, criança, Uhum. por causa da escolinha, né, das crianças. Da escolinha das cultinho de crianças. criança. Cultinho de A criança. missão. Irmão, dos vou te kids. falar uma coisa. Às vezes a pessoa não valoriza aquele trabalho das crianças ali, mas ali tem evangelizando. Tem. Olha, eu tenho na minha memória historinha Uhum. da escola dominical de quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Que coisa mais linda, irmã. Sim. Aí Jesus foi salvando a senhora, Aí papai. Jesus me salvou e minha mãe começou. Quando eu cheguei em casa, que eu falei que nós éramos crentes, naquela época a gente falava, passou para crente, né? Passou Aham, pro crente, passou por lá pros crentes. crente Passei agora. para crente. Aí meu pai falava, passou para crente. Eu quero ver quando chegar a hora de você assistir o Tarzan, porque 3 horas da tarde tinha um programa Tarzan, né? A Aham. gente Ah, é? vinha quebrando os dedos para assistir esse Tarzan. E meu pai comprou uma televisãozinha, gente, preto e branco, desse tamanhozinho. Ela ficava numa prateleira na cozinha. E a gente chegava para assistir com a televisão. E ele nos falou, não pode vender essa televisão, porque nós não vamos assistir mais televisão. Aí, Porque antigamente não naquela podia época ver não televisão. não podia, de jeito nenhum. Era na doutrina. irmão. Era. Uhum. Aí meu pai E dava falava, certo. uai, pode vender? Pode. Aí minha mãe falava, não vai vender não, uai, tá eu aqui, ué, eu quero assistir minhas novelas. Mas pelo menos eles já aceitaram, né? Eles já aham. aceitaram. Né? Aí a minha mãe falou, se vocês não quiser assistir, vocês não assistem. É, Aí nós não assistíamos. não podia. Não assistíamos. Era qual a igreja que a senhora aceitou Jesus? Quando... Hã? Assembleia. Ah, já foi pra Assembleia. Fui pra Assembleia. Eu fui pra Penteca. No Veneza 2. ali Ah, lá no Can- fundão de é, Patinga. no Veneza 2. E a minha mãe começou... Nós fomos no segundo culto no domingo. Aí quando foi na segunda, nós foi na oração. Uhum. Aí nós já voltamos e falamos com a minha mãe assim, ó, agora nós não pode usar roupa de alça. Mas não pode. Acabou. A minha mãe, o que é que eu vou fazer? Aí nós falou, a senhora tira um pedaço aqui e coloca aqui. Mas a senhora é Exatamente. sozinha? Eu Ou e a Selma. Ah, a minha vocês irmã, duas aceitam nós Jesus. duas, Ah. nós duas. Porque de dois é mais fácil. Não pode usar mais, não pode Acabou usar. isso. Sem combinação, gente. Aquela época, você legal, hein? nem sabe o que é Eu isso. sei, meu. Que legal, cara. Anágua. Combinaçãozinha mesmo, tipo um vestidinho de alça que você usava É por uns baixo vestidinhos da por debaixo da roupa. É. As mulheres andavam mais coisa. Aham. Aí minha mãe falou, nós temos que comprar, tem que comprar. Fizemos a minha mãe ir na cidade, na loja, no outro dia, ela comprou. Respeitou a gente, meu pai e minha mãe coisa respeitaram. maravilha. Respeitaram. Meu pai falou assim, quero ver até onde isso vai dar. Até Porque onde vai sabia que chegar. eu passar pra quem não era coisa ruim, não. Não. As meninas andavam certinho. E aí, depois passado um tempo, um dia eu cheguei da igreja, o meu tio, que era ajudante lá do Vicentinho de Araújo, da igreja católica, Sim. ele estava sentado Vicentino na era porta, tipo um negócio de beneficência, É, né? Eu aham. sei. tocando acordeão dele. Aí ele falou comigo assim, Aparecida, vem cá. Aí eu desci, ele falou comigo assim, você aprendeu a cantar algum hino lá da igreja dos crentes? Eu falei, aprendi, tia Jair. Ele falou, você pode cantar? Eu falei, posso. Olha. Aí ele falou, quem que você vai cantar? Eu falei, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aí meu tio tocou, meu tio falou assim, sabe outro? Aí eu falei, sei. Ei, É, a mente igual no elefante também, né? Gravava tudo. É. gravava tudo. Aquele hino assim, oh meu Deus. Da harpa. Não, da harpa não. O primeiro hino que eu cantei, o segundo hino que eu cantei pro meu tio. Se isto não for... Aí quebrou tudo. Amor, nossa, aí você arrebenta, viu? Quando meu tio começou a tocar, e eu naquela época,
A minha voz, ela é bem sem educação agora. Minha avó era muito mais. Eu alcançava qualquer tom. Não, as Meu cordas vocais em dia. De criança, né, gente? É. Aí meu tio tocou e meu tio começou a chorar. Eita! Aí ele falou com a amiga assim, falou com a minha tia assim, Marli, lá na nossa igreja não tem essas músicas bonitas assim, não. Aí minha tia falou, não tem. Aí Ó, cantando meu rosto tio de pegou e Cristo, falou aí. assim, a gente pode ir na igreja com você domingo? Falei, pode, tia Jair. Levei meu tio. Que é isso? Foi meu tio e minha Forte, tia. hein? Aceitou a Jesus, aceitaram a Ô, Jesus. glória. Vieram pra casa, toda alegre, e meu tio, com aquela alegria toda. Todo dia nós cantávamos na porta de casa lá. Que Ele legal! tocando. E minha mãe ouvindo. Oceano, secou. Ele tocava e meu Nossa, tio, que eu lembro maravilhoso. disso, gente, com o que fosse hoje. Ele tinha um negócio tinha um defeito na boca, ele ficava fazendo assim, lado com a rodeou e ali com a boca. Toda. Mas foi uma junto. bênção. Que E gracinha. aí meu tio converteu, até passou a ser regente de um grupo lá que eu cantava, participava também, chamado Carneirinho de Cristo. Ó. Aham, era um Os grupo de Carneirinho de Cristo. adolescente. Carneirinho de Que Cristo. legal. Uhum. E aí, passado um tempo, depois a minha mãe foi. A minha mãe aceitou Jesus na escola dominical. Olha só, irmã, que coisa mais linda. Uhum. Depois foi a minha tia, que era viúva, a tia Silvia, ela aceitou Jesus na segunda-feira, na oração, e Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Amém. Aleluia, que No coisa ciclo maravilhosa. na oração, numa segunda-feira. Minha tia Edilê também. Aí depois foi minha tia, mais o meu outro tio, que moravam as minhas 5 tias, tudo no mesmo lote. Era 3 lotes que meu avô tinha. Sim. E os filhos tudo construíram ali. Aham. Então foi todo mundo aceitando a Fui Jesus. fazendo a Aí fileira. ficou minha avó, que era cega, e meu avô também, que não tinha aceitado a Jesus. Então, peraí. Aí minha avó aceitou Jesus. Minha avó cega aceitou Jesus. Que é isso? O que eles faziam? Ia lá, lecionava escola dominical para minha avó, escondido do meu avô, e minha avó batizou, passou pelas águas, Mas seu avô escondido era do meu bravo? avô, Seu avô era bravo. É Porque eu não mesmo? queria saber mais dos gerros nenhum, que todo mundo era crente. Passou pros Meu crentes, não Só teria gostava do meu pai, porque Que meu coisa pai mais- ainda não tinha aceitado a Jesus. Ainda. Por enquanto, né? Quando foi um belo dia, o meu pai foi num culto ao ar livre. Numa Sim. segunda-feira teve um culto ao ar livre. Daqueles. E aí meu pai coçava, quando foi na hora do apelo, meu pai coçava a cabeça. Aí o Retrentou. pastor pegou e falou assim, olha, irmãos, tem uma pessoa aqui que quer aceitar Jesus, mas o inimigo não quer deixar, tá colocando um peso no braço dele. Olha. E eu jogo isso por terra agora, em nome de Jesus. Quando falou assim, meu pai levantou a mão. Mas eu os mesmo. pastores também, os dirigentes de igreja, era fogo Cara, puro. gente, era... Que linda, irmã. Aí meu Cida. pai aceitou a Jesus, meu pai fumava, meu pai bebia, meu pai era alcoólatra mesmo. E tínhamos na nossa casa pia de disco sertanejo, Sim. disco de forró, essas coisas tudo. Meu pai chegou em casa, pediu o rolo de fumo dele, sentou na escada, picou um bocado de fumo, colocou no cachimbo. Falou, esse é o Aí minha último. mãe falou assim, ô Dito, e meu pai chama Benedita, chamei de Ah. Dito. Ô Dito, você não aceitou Jesus agora? Ele falou assim, eu aceitei, mas isso vai ser por despedida, nunca mais. Nó. Fumou, pegou aquele rolão de fumo que ele tinha. Na época a gente não tinha banheiro, Sim. era aquelas... Mitório, Privado, né? Privada. Privada. Pegou Tutorial. aquilo, jogou dentro daquele buraco fossa. lá na fossa, pegou os litros de pinga, de Pinga, vinho, uísque. só escutava aqueles barulhos. Desceu o Zé Pelitra Ô, ralo. Irmão, até respeito, sabe por que que eu arrepio? Os testemunhos era muito maravilhoso, gente. Jesus entrava na vida da pessoa Meu Deus. e tinha essa frescura. Vou falar também. O povo, cuidado. O camarada bebia, largava a bebida no outro dia. Veio largava. o irmão aqui dar o testemunho que ele era cracudo, largou o crack no outro dia. Sim. Podia ir cracudo, cachaçudo, Coisa deixava. linda, irmã. Sim, aí meu pai foi pegando os discos e quebrando. Aí o vizinho falou, não, seu Bené, não faz isso não, me dá pra mim. Ele falou, não, o que eu não quero pra mim, eu não quero pra vocês. Top. É, tinha essa Faz palavra. o mesmo que eu fiz. Aham. Aceita Jesus. Já tá Vai mudar a sua evangelizando vida. já. Aí meu pai quebrou aquilo tudo. Limpou a nossa casa. Limpou. Gente,
Parece que nós estávamos no céu. Aleluia, Jesus. Sabe aquela harmonia dentro de casa? Meu pai também toca acordeon. Maravilha. Aí passou um pouquinho, meu pai... Naquela época não tinha esse negócio de ficar muito tempo. Você aceitou Jesus, tem que ficar um tempo assim para passar pelas águas. Tinha nada disso, Não, Não. tinha não. Meu pai já quis passar pelas águas. Jogou a cachaça São fora, Paulo, era deitou, Gonçalo, virou Paulo, já batizou logo. Sim, passou pelas águas, mas meu pai começou nós dois cantar junto. Meu pai tocava violão e eu cantava junto com ele. Oh, Deus, maravilhoso esse nosso. E aí depois arrumou uma orquestra, que lá no Brasil tem esse negócio de uma orquestra, Tem. né? O pessoal Sim. cantando e tocando. Meu pai entrou na orquestra para tocar, junto com meu tio. Foi só bênção. E aí meu avô, o que aconteceu com meu avô? Meu avô falou que ia sair de casa, Olha. porque os filhos eram todos crentes, os genros tudo crente, os netos tudo crente. Meu Deus. E até a minha avó, que já não valia de nada, piorou, porque é crente. Segue ainda Olha. crente. Oh, meu. Ele Coitada da embora. irmã. Tá na luta, tadinho. Tá É, na lá, luta. servindo a Deus. Ele Ó. ia embora. E aí ele foi embora para São Paulo. Meu Deus. Meu avô era carpinteiro Ah, e ele teve um dia que chegou a notícia lá para nós que ele estava em coma em São Paulo. E aí minha tia, ninguém pôde lá visitar ele, e aí depois ele voltou para casa e contou o que aconteceu com ele, que ele chegou em casa, chegando saudando os genros com a paz do Senhor, e ninguém Ei, entendeu Se nada. tu crer, você e tua casa será salvo. que é Não tem isso? boi de correr, Sim, varão. não tem. Aí, saudando com a paz do Senhor, e aí juntou os netos tudo lá na casa da minha avó, na sede, né? Sim, na casa na lá, sede da fazenda. todo Chegou mundo igual lá. evangelista, paz do Senhor. E aí ele foi contar. Ele chegou cego de uma vista. Meu Oh, Deus. Aí ele contou, que diz ele que ele foi embora porque não queria ficar perto da minha avó, que a minha avó já não valia de nada. E além disso, tinha aceitado a Jesus. Ó, pra você ver. E ela era cega e ele queria ir embora. E diz ele que quando estava lá mexendo lá numa peça lá, a peça escapuliu, bateu no olho dele e ele ficou desacordado, acho que 3 dias desacordado no hospital. Nossa, em Nossa, coma pai. mesmo. Quando ele voltou, um senhor que estava assim do lado da cama dele falou: "Oh, glória a Deus, o senhor voltou." Aí ele falou assim: "O que aconteceu comigo? Eu só cheguei, o senhor tem 3 dias que o senhor está aqui em coma. O senhor não acordava." Aí ele falou assim: "Ô, menino, eu sei o que aconteceu isso comigo. Eu falei isso e isso, os meus Reconheceu, parentes né? todos aceitaram Jesus. E eu saí de lá para não ficar no meio deles." Aí falou assim: "Pois é, mas o senhor veio no meio deles. Ô, Você glória. tá no meio. Porque eu Ô, sou maravilha. crente." Aí ele falou: "Você é Toma. crente?" Eu falou: "Sou." Aleluia. E o médico que tá cuidando do senhor é crente, a enfermeira também é crente. Ele falou: "Então eu quero Aleluia. aceitar Jesus." Aceitou lá no hospital. Se arrependeu, confessar, vira crente também. Não é? Aceitou Jesus lá no hospital. Irmã, Eu tô crente. a família da senhora, assim, o papai, a mamãe, os irmãos, tudo tá na fé? Tudo tá na fé. Através de uma criança que foi no culto de criança? Sim. Eles falam comigo que Eu tô chorando aqui. eu tenho uma responsabilidade. Eu já pensei em parar. A gente pensa, não A pensa? gente pensa. Todo mundo pensa Mas em não parar. pode não, porque tem Eu já muitos pensei. de pé por causa de Sim, ti, eu já Senhor. pensei em parar. E depois, um dia, o meu irmão me ligou, conversando comigo, e falou assim: "Ô, Preta, você sabe que você é uma árvore?" Olha. Aí eu falei: "Uma árvore, sim. E nós somos os galhos. Aleluia. Se você morrer, os galhos morrem também. Uhum. Cai em Verdade. tudo." Caem. E eu fiquei assim, foi uma responsabilidade muito grande. Sim. Muito grande mesmo. Então, quando eu penso em parar, eu lembro disso, que eu sou uma árvore e eu tenho que permanecer firme Vamos aplaudir Amém. essa árvore? Aleluia! para a glória de Deus, né? Irmãs, eu vou dar uma pausa aqui. Uhum. Ô, Xará, tem o material da irmã Cida aí? Ah, tá. Vamos continuar. Irmã, que história linda, hein? Sim, tem sim. E ó, a voz do além. Deixa ele, corta não. Irmã Cida, o pessoal nosso aqui é investigador. Uhum. Aí tem umas imagens aqui que nós vamos consertar na edição, que é eu mesmo que edito. Uhum. Como é que é esse sistema aqui? O que tá acontecendo aqui? Isso eu fui, entrei no casamento da Kênia, quando a Kênia casou. Ah, Sim. não, mas você estava chique demais. Nós estávamos, né?
Ué, terno de fazendeiro. Ah, consertou, maravilha. No Brasil, Mancida? Isso, aqui, Não, Aqui mesmo. ô, irmã, aqui é é Quênia? Quênia. Uhum. Amor, os pais ficam na frente, como é que é? Ah, não, depois que troca, né? Depois já tava terminando o casamento, a gente tava A saindo. Quênia, irmão, que a gente conversa aqui entre amigos, não sabe. A Quênia é sua filha mais velha, né? Mais velha. Mais velha, sua primeira filha. É, Que casou com o Ney. com o Ney. O Ney tinha cabelo, irmã? Tinha cabelo. É, irmã, a senhora era preta mesmo. Preta, pretinha. Negrita. Ó, Novinha aí, né? Aham. quantos anos aqui, irmã? Eu acho que eu tinha uns 22 anos. Ó. Uns 22 Aqui é quem? Esse aí é minha mãe, de blusa azul. Aqui, a mamãe. É, minha mamãe. Aí a Selma, minha irmã. E a Laudiceia, minha Todo irmã mundo caçula. na doutrina. A família. Uhum, todo A mundo na doutrina da doutrina. firma Todo aqui, mundo na ó. doutrina. A senhora é a mais santona, né? Isso era do Cuiaté Velho. Ah, do Cuiaté. É Cuiaté Velho. Pezão de Podia, castanhol, Ó, o pezão povo do de Cuiaté era castanhol, né? cheio do... tinha que usar isso aí, É, era, filho. e a doutrina era pesada. descalço. Pezão Manda de aí, moçada. sombra, né? Castanhola. Então você, Sei. Cida. Ô, Você tá de irmã, só com muito brincadeira. respeito, que eu gosto de sua. Sua tá mais bem sudinha aqui, não sei quem é que foi. É bem surda, né? Era botoca, irmão? Já punha? Não, não botou, não tinha nem foto nessa época. Não fica bonito. O tosse que dava na gente nessa época. Quando era põe abelha. o que as mulheres estão pondo hoje, tem uns que fica feio, mas tá bonito aí, irmão. A senhora era mais escurinha, viu, irmã? Aí isso aí é quando eu ganhei a Quênia. Meu Oh, Deus. É Quênia, meu Deus, bebê. é Quênia. Minha mamãe. Cuidando dela, né? É. Essa aqui é camisola de paringa, As né, irmão? camisola. Eu nunca tinha visto, não. Ai, meu Deus, essa foto é feia, viu? Desculpa, gente. É tô nada. gripado. Ô, irmã, Deus tá me revelando que isso aqui é uniforme de geração, né, não? Ai, menino, pensa. Eu tava lembrando mais a Raquel, que quando nós compramos essa roupa, pareceu tanta gente com essa roupa, com a mesma cor. Ô, irmã, sabe por que eu tô falando? É porque parece uniforme de conjunto, né? Ô, levantar assim, irmã, os uniformes. Mas tudo não, igual. é só uma roupa de saia Essa é uma mesmo. roupa mesmo que eu comprei pra mim tirar umas fotos Mas pra tinha que ter meu um pouquinho CD. pra comprar essa aí, tá? Ó. É, tinha que ter. Manda aí, irmão, xará. Ai, meu Deus. Isso aí eu fazendo pãozinho. Gente, Mancida cozinha bem demais, viu? esse Mancida? pão que me tirou. Mentira, me dava um dinheirinho, viu? É Ah, mesmo. a senhora Toda fazia semana pãozinho pra- fazia pão pra vender. Isso é pão de doce ou de sal? De doce. Ô, irmã, é tão gostoso. Eu fazia. Ô, irmã, a senhora faz ainda? Faço Ô, ainda. irmã, faz um pão pra mim? Faço. Sabe aqueles pão chamado de tipo pão de Santa Ceia? Que a gente come tipo sovado, não? Aham, tipo Faz sovado. um pra mim, irmã? Vou fazer, Caseiro, vou trazer pão caseiro. segunda-feira. Ô, Mandar irmã, fazer faz um segunda-feira. pão pra mim daqueles gostosos, Vou de... fazer. É o caseiro, né? Eu tô o pão comendo caseiro. menos agora, mas eu Maravilhoso pão ele. posso comer. A garrafinha de rolar massa, né? É, Na Você tá me humildade. assistindo aqui? Corta aqui pra mim. Vocês não sabem o tanto que a irmã Cida cozinha, irmão. Você não dizer, é caldo, é coxinha. A empada não precisa nem falar, cara, a empada da irmã Cida é melhor. Agora pão. Acho que a pessoa Vou que faz fazer. pão pra mim não é nem gente, é anjo. Ó, Ai, Assim, gente, eu cantando ô, gente, aonde, gente? toda a Assembleia de Deus. Corta aqui, audiência. Ó, Ai, sub, gente. É aqui, ó. É lá no Jataí. Isso aí era o pastor Eliezer. Ó, gente, toda igreja Assembleia tinha isso aqui, uma caixa na frente. Oh, gente. Mas você sabe, irmã, que na verdade eu acho que essa caixa nem era de ligar, era de ligar o violão. Era o violão, E a aham. caixa de fala. Olha como é que os caras tinham sabedoria. E os técnicos de som hoje é uns trem que tá na cabeça Apanha, deles. né? Os caras punham a voz separada do instrumento pra não embolar. Aham, exatamente. Tem que dar curso hoje, né? Olha, Eu conjunto. cantando coral, era um coral. A senhora que era de cabelo cacheado aí mestre atrás? Márcio. É, com a saia estampada. Aqui, Gostei estampado aqui. ô irmã, só tinha um cabelo cacheadinho. Tinha. Meu cabelo era Varoa cacheado. cacheada. Uhum. Olha os conjuntos, irmã. É levantar e Era o um fogo coral, caía, né? menino. Esse coral cantava alto, viu? Meu É Deus. mesmo, do céu. irmã? Essa mulher colocasse assim nas alturas. Qualzinho, só lembra mais ou menos? Né? Ai, não lembro, não. Mas era coral de coral ou era conjunto Coral cantando? mesmo, coral mesmo. Ó. Com as vozes todas. Era a época de Chico Carvalhais. Não, sou coral mesmo cantando, igual a Coral. família da Leila cantou. Glória! É, Glória! isso é 1000 glórias. Jesus Cristo está sentado, revestido de poder. Nossa, Aí eu baixo. Glória. Eu tô baixo, irmão. Eu vou até se bemol. Embaçado, hein? É. Chama! Acabou, irmão Xará?
Acho que acabou. Gente. Acabou? Oi, Tchutchuca! vídeo! Tô com saudades. Quem é essa, irmã? Tô passando aqui para te lembrar, caso algum momento você duvide, né, ou esqueça do tanto que você é lutadora. Que mulher incrível que você é. Posso dizer isso porque presenciei com você muitas dificuldades, né? Muitas lutas e você sempre sorrindo, você sempre agradecendo a Deus. Tive o privilégio de ficar muito tempo com você, né, quando você tomava conta das igrejas, nos patrimônios, na roça, e as dificuldades, mas mesmo você passando dificuldades, eu gostava de ficar ali com você, passava minhas férias sempre com você. Quero te dizer que te amo muito, te admiro como irmã mais velha, você é como uma mãe para mim. Eu tô chorando. E quero te dizer que sou muito grata a Deus por você, pelas experiências que você tem passado para mim, e te desejar tudo de bom. Te amo muito e tô com muita saudades, tá? Beijos. Que legal. Até eu tô chorando aqui, gente. Meu Deus do céu. É a sua irmã, filha? Sua irmã. Olá, Preta. Fiquei muito emocionado quando a Kênia mandou essa mensagem. Para mim poder fazer um vídeo. E você sabe que eu não tenho palavras para dizer para você, te agradecer tudo que você fez por nós. Tudo que você faz por nós. Muito obrigado por tudo. Esse é quem, mas? Eu amo meu irmão Oscar. Irmão Oscar. Que mora na Irlanda. Gente, essa mulher é o máximo. Te amo, nega. Beijo. Você cantando lá, daqui eles assistem direto, né? Ô, gente, eu chorei aqui também, nosso Deus. Tem mais, Xará? O nosso pai. Ei, mano, toma água, hein, mano? Toma uma aguinha, Mancida. Hoje aqui tá grandes emoções, hein? Rapaz. Mancida. Oi, legal. Vou te falar uma que coisa. Vocês amor. Não. Agora, eu vou falar só pra senhora recompor. A senhora é uma coluna, irmã. Eu tô até emocionado. árvore. Eu tô segurando pra não chorar. Árvore. Hã? Tem mais. Olha lá, os velhinhos. Meu Deus do céu. É os papai? Estão Oh, meu pai. velhinhos, meus papai velhinho agora. Meu Deus. É o seu Benedito. E Dona Luzia. Que coisa mais linda, gente. Que roupinha bonita que isso é casamento? Foi o casamento da menina da minha irmã, da Kélita. Irmã da Cálita. Toma, Mancida. Chuga as lágrimas. Não, gente. As minhas emoções, você não tá nem aí, né? Não dá um... Não, aqui nós vamos dar uma moral visita. Que coisa, hein, mano? Agora acabou. Mancida, você é uma coluna, hein? Viu? Por que eu não posso parar? Não pode parar, irmã. Que coisa mais E outra coisa, né? A gente não pode parar, não é tanto por causa disso, né? Porque o que Deus fez, né? O que Deus fez por nós, o que Deus fez pela minha família é coisa grandíssima. Olha, irmã, Benção. o seu testemunho é lindo. Eu tô impactado, tá? Eu, se não estivesse gravando aqui, eu já tava feliz. Mas sua história de vida vai tocar muitas pessoas. Vai sim. Muitas pessoas. Eu vou fazer questão de fazer vários cortes aqui desse episódio para tocar muita gente. Eu espero. Tô muito feliz de você ter vindo aqui. Amém. Só sabe que eu te amo, tá, irmã Cida? Eu sei. Senhora, eu tenho um carinho muito grande com a senhora. Muito obrigado, viu? Ó, tô muito feliz com sua história. Eu vou pedir a nossa produção, a irmã Kate, para marcar outro, para nós fazer um 2. Porque eu sei que tem muito mais coisas aí para nós conhecer. Tem muito mais histórias. Mas nosso tempo acabou. Sei. Mas eu queria cantar um louvor. Só dar conta de cantar? Vamos cantar um louvor? Um louvorzão bom. Pra nós falar. Ô Lucas, tem uma pessoa que já chegou ali, tá? Veio te buscar. Veio. Ixi. Vamos cantar Se Isso Não For Amor? Vai quebrar tudo. Muito bonito assim. Será que tá bom dó? Sol? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo do destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor,
oceano secou. Não há estrelas no céu. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Tem mais uma, não tem? Mesmo na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas nos céus. As andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isto não for amor. Eita, glória a Deus. Irmão, camarada que não glorificar. Ô, glória! Depois de um programa desse, a vida dele tá acabada. Tá seco! É? Seco, seco. Ei, Marcida, obrigado. Por nada, Nossa, eu que eu tô com- agradeço. Eu tô com o vocês. coração tão alegre aqui. Eu sei que essa alegria que tá aqui no estúdio, eu tô chorando aqui, irmão, controlando. Vai tocar muitas pessoas. Amém. Muito obrigado, Marcida. Esse é o sentido, né, do programa, né? É, Good Times, é trazer boas memórias. Não é? Exato. Eu sei que hoje em dia, irmã, a gente não precisa aprender uma coisa nova, talvez. A gente só precisa valorizar o que a gente já viveu. Por isso que eu gosto de trazer histórias de vida aqui, porque nós vamos ativando a fé das pessoas. Hoje, a pessoa, para ter fé, ela requer tanta coisa, irmão, tem que enfeitar tanta vida. É tanta demanda que a gente procura pra gente mesmo. Mas olha, na simplicidade, Jesus entrou na sua casa. Fez você uma árvore, uma coluna. E salvou toda a sua família. Salvou minha família. Dá glória, meu irmão. Glória, Maranhão! Vamos aplaudir essa história linda? Ê, glória! Pessoal, diretamente dos estúdios 614 Ruby, está terminando agora mais uma edição do Good Times. E gente, hoje foi só lágrima, foi só sorriso, foi só alegria. E eu tô muito feliz. Né, Lucas? Demais. Vamos despedir do pessoal? Vamos sim. Com os trabalhos técnicos da irmã Kate, do Xará, da Naira, do Silas e da nossa equipe aqui maravilhosa. Gente, esse estúdio aqui é coisa linda. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você seja tocado com essa história aí. Em nome de Jesus, um abraço.